progresso da ciência, a crença no miraculoso vai se dissolvendo. O último resultado será a descrença dos alegados milagres dos evangelhos, e chegaremos à mesma conclusão que Renan, afirmando ter Jesus favorecido a fraude. A segunda teoria sustenta que existiram de todos os tempos leis regulando as comunicações deste com o outro mundo, leis em virtude das quais certos homens e mulheres, mais ou menos favorecidos, possuíam, ocasionalmente, faculdades e dons espirituais, que houve um extraordinário desenvolvimento dessas faculdades no primeiro século e cujo efeito foi atrair a atenção pública para os ensinamentos de um sistema, cuja natural beleza e grandiosidade moral eram insuficientes para recomendá-lo, ao semi-barbarismo daqueles dias, que a existência desses dons espirituais deixou vestígios na história dos últimos 1700 anos, e, finalmente, que dons e faculdades semelhantes estão hoje se manifestando entre nós. O modo por que a evidência do cristianismo é afetada por qualquer dessas duas teorias, torna-se digno da vossa especial atenção. Com a primeira, somos levados a sustentar a crença católica romana e ortodoxa protestante no excepcional e no miraculoso, e se, como desertores do progresso científico, mantivermos esse dogma, as obras maravilhosas do Cristo e seus discípulos irão tomar lugar entre os trabalhos de Hércules e outros semelhantes da mitologia pagã, e então, a biografia evangélica do Cristo vem prejudicar necessariamente a autoridade de suas doutrinas. Com a segunda teoria, se a história justificá-la e os fenômenos que diariamente ocorrem sob as nossas vistas confirmarem-na, o resultado é totalmente inverso, porque, neste caso, temos a evidência dos nossos sentidos provando que os poderes maravilhosos atribuídos a Jesus e os dons espirituais que se afirma tanto têm os discípulos possuído, foram naturais e admissíveis, que, de fato, não mais razão temos para rejeitá-los, do que para negar as guerras de César ou as conquistas de Alexandre. Assim, as chamadas manifestações espirituais dos nossos dias, provada a sua veracidade, tornam-se as mais fortes demonstrações da autenticidade dos evangelhos. Há, ainda, outras considerações a fazer. Para atuar sobre a ignorância do primeiro século, havia necessidade dos fatos por ela julgados miraculosos. Para atuar sobre a apatia do nosso tempo precisa-se de fenômenos que sejam reconhecidos como naturais, apesar do seu caráter ultramundano. A necessidade impõe-se hoje, tanto como outrora. Quando nos jactamos da nossa civilização, comparando-a com a rudeza do século XVI, devemos lembrar-nos de que naqueles dias dezenas de milhares de homens arriscavam suas vidas por causa das suas opiniões religiosas. Ao passo que dificilmente o homem de hoje se resolve a pensar naquilo que o rodeia. É certo que não há muitos que, abertamente, entre nós, escarneçam da religião. Os tempos de Voltaire e Ubache são passados, mas há milhões de homens alistados na vasta seita dos indiferentes. Há, porém, muita verdade no que disse um dos espíritos mais perspicazes do nosso país, quando dirigia a classe adiantada de teologia escolástica do Colégio Harvard, de Cambridge. É meu dever dizer-vos que nunca, mais do que hoje, se faz sentir a necessidade de uma nova revelação. Do que vos tenho exposto, podeis inferir a triste convicção que tem comigo muita gente da decadência universal e possivelmente da extinção da fé, na sociedade. Não se ocupam da alma. A igreja parece prestes a cair, quase exânime. Penso que nenhum homem pode estudar o que se passa no interior de nossas igrejas, sem sentir que aquilo que se impõe à pública adoração já está de todo perdido ou vai se perdendo. Não há mais poder para fazer amar o bem e temer o mal. É digno de nota que a classe superior dos sépticos de nossos dias lamentam a carência de sua própria fé. O autor inglês de um estudo crítico minucioso sobre as origens do cristianismo, é digno tipo dessa classe. Ele fala com reverência do Cristo e do sistema ético que ele pregou,
mas conclui que a evidência histórica não é suficiente para provar os milagres e a missão divina. Descobre-se que deplora a convicção a que sua razão o conduz, quando diz: é impossível dissimular as consequências da rejeição da origem divina do cristianismo, que, transformado depois, tornou-se objeto de especulação, quando devia ser uma fonte de verdade. Se Jesus não se tivesse mostrado depois da sua ressurreição, não teríamos ainda resolvido o problema da imortalidade. O véu estendido pela natureza sobre esse assunto misterioso estaria ainda por descerrar. Relativamente a um dos assuntos que mais interessam ao homem, voltamos à posição em que esteve a raça humana durante 4.000 anos, na qual grande parte dela ainda se conservou. Em outro ponto, Ban e o que vos disseram, de haver Jesus afirmado que o céu garantia a imortalidade do homem, julgávamos que isso era necessário para o melhoramento e felicidade deste. Enganamo-nos, tal garantia não nos foi dada. É mais justo concluir que o nosso melhoramento e felicidade serão mais bem promovidos pela nossa presente ignorância a respeito daquilo que sucederá. A obscuridade que esconde os recessos da eterna vida futura nos deixa mais liberdade para apreciarmos as vantagens do nosso estado presente. Há, contudo, condições em que todos esses raciocínios nos parecem insulsos e em que a alma humana sente um vácuo profundo. Finalmente, esse mesmo autor procura consolar-se, admitindo que há de chegar tempo em que os desejos dos corações e das inteligências serão satisfeitos, e em que ficará resolvido o enigma da nossa própria vida e da existência do mundo. Essas observações, sem dúvida, mostram a disposição de espírito que prevalece em grande número dos cépticos inteligentes, especialmente entre os cientistas notáveis. O simples teísmo, fechando a porta ao alegre entusiasmo das revelações espirituais, não incita ao progresso nem satisfaz a ninguém. Tudo isto, admito, está fora do meu assunto. Conhecedores do mundo, sem dúvida, compreendeis o perigo que há no rápido aumento do cepticismo, cujo aparecimento, creio, todos acharão justo, e no meio de cujas tantas sombras alguma coisa podemos achar de bom para nós. Admitis também a imensa importância que teria o cristianismo, se Deus diariamente desse às suas criaturas as espécies de prova que não recusou ao incrédulo Tomé. Mas, tendes o direito de lembrar-me que provar a importância ou necessidade de uma coisa não é demonstrar a sua existência. A consciência disso deu origem a este volume. No corpo da obra vos afirmo, por evidência direta, que a imortalidade está hoje demonstrada entre nós e que os dons apostólicos se reproduzem e não são privilégio da Igreja Católica Romana. Entretanto, creio de utilidade citar-vos alguns testemunhos históricos a esse respeito. Devemos recusar ao Velho Testamento não só todo o direito à inspiração, em qualquer sentido que seja, mas também todo o crédito como história antiga. Se o não fizermos, veremos que desde as primeiras idades os dois mundos estiveram, de tempos a tempos, em comunicação. Afastai de suas páginas tudo o que se refere a essa comunicação espiritual, e de toda a sua narrativa apenas restará um resíduo inanimado e ininteligível. Em todo o Novo Testamento, seja nos Evangelhos, seja nas Epístolas, não encontramos uma palavra que indique a cessação dos dons espirituais no futuro, e mesmo, segundo o modo pelo qual ele se exprime sobre o assunto, parece sustentar a crença em sua infinita continuidade. Vejamos alguns exemplos. Quando, depois de sua morte, o Cristo se mostra aos discípulos, diz: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, eles expelirão os demônios, falarão novas línguas, tocarão nos enfermos e estes ficarão curados. Ainda referindo-se à sua próxima morte, diz: se acreditardes em mim, fareis as obras que eu faço e mesmo ainda maiores. Observai. Não há limitação alguma quanto ao tempo. Essas promessas não são restritas aos apóstolos, então vivos e aos discípulos daqueles dias,
Nada indica que elas não se estendam a todos os que crerem em seus ensinos até o fim do mundo, pois que em outro ponto assim está expresso a respeito do auxílio espiritual. Mesmo naqueles dias, essas faculdades não eram exclusivas, os 70 também as possuíram, e quando os discípulos viram um homem que não era do seu séquito expelindo os demônios em nome do Cristo e proibiram-no de continuar, Jesus os censurou, dizendo-lhes, não proibais, porque, quem quer que seja que em meu nome opere milagre, não dirá mal de mim, o que não é contra nós é por nós. Ainda mais frisante é o seguinte, quase no fim do ministério do Cristo na terra, pouco antes de transpor o cedron para ir ao jardim onde devia ser traído, ele disse aos apóstolos, eu tinha ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as compreenderíeis agora, porém, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si próprio, mas só dirá o que tiver ouvido. Não estará aí claramente expressa uma promessa de progresso espiritual, uma asseveração de constante adiantamento pelo auxílio do Espírito de verdade, meio de perene revelação entre o céu e a terra. Não havia nisso uma declaração de que, em seus ensinos, Jesus até ali não tinha dito a última palavra nem o podia fazer, porque, mesmo os 12 que ele havia escolhido e instruído durante 3 anos, não se achavam preparados para compreender tudo o que lhes tinha a dizer. O mundo cristão passou por alto e sobre esse texto. Os Atos dos Apóstolos estão cheios de passagens comprovativas dessa continuidade, através da época apostólica, de poderes e dons espirituais. Apresentou-se aos apóstolos uma grande multidão conduzindo pessoas enfermas e eles curaram todas. Por mãos dos apóstolos muitos prodígios e maravilhas foram operados entre o povo. Estevão, cheio de fé e poder, fez do meio do povo grandes maravilhas e milagres. Milagres excelentes foram feitos por Paulo. Pedro ressuscitou Dorcas e Euticos, da morte, e Felipe tinha 4 filhos que profetavam. Todos os discípulos, logo depois da morte do Cristo receberam, no dia de Pentecostes, o dom das línguas, e esse mesmo dom também apareceu entre os gentios. Relativamente à variedade de caráter dos dons espirituais, o testemunho de Paulo é o mais distinto e compreensivo. Ele declara que nas igrejas, então cheias de novos convertidos, se notava grande diversidade de dons, ao lado das palavras de fé e sabedoria, enumera os dons de curar, fazer milagres, profetizar, distinguir os espíritos e falar diversas línguas. Ele próprio afirmava possuir esses dons, e, no mesmo texto em que recomenda a caridade, aconselha que se peça os dons espirituais, especialmente o da profecia. Negar que este último preceito se dirigia a nós é asseverar que todos os ensinos contidos nas epístolas de Paulo só eram dirigidos às 7 igrejas, sem aplicação alguma à presente geração de homens. As palavras expressam por Paulo são, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada homem para o proveito geral. Deixando o primeiro século, deparamos com os milagres eclesiásticos ou dos padres da igreja, e entramos em campo já bastante trilhado, familiar aos que continuaram nas ideias do teólogo inglês que escreveu, em meados do último século, um notável estudo sobre o assunto. Julgo que, estudando-se desapaixonadamente as lições contidas no livro de Middleton e os melhores comentários modernos sobre eles, fica-se na convicção de que o concorde testemunho dos padres sobre os alegados dons espirituais dos primeiros séculos se não provam evidência deles, como milagres, são entretanto suficientes para provar a sua ocorrência como fenômenos naturais. Vou referir-me rapidamente a esse testemunho. Ireneu, discípulo de Papias e de Policarpo, ambos adeptos dos ensinos de São João, foi bispo de Lyon no ano 177. Só nos restam fragmentos de suas obras, porém ele é citado 150 anos depois, por Eusébio, que diz em sua História Eclesiástica,
que Irineu afirma que até o seu tempo tinham se dado exemplos desses poderes divinos e miraculosos. Ele cita textualmente de Irineu o seguinte: uns podem fazê-lo, e realmente expelem os demônios, outros têm o conhecimento das coisas futuras, assim como visões e comunicações proféticas, outros curam enfermos pela posição das mãos. Até os mortos têm sido ressuscitados e continuado a viver conosco por muitos anos. É impossível dizer o número de dons que a Igreja tem recebido de Deus através do mundo. A mesma coisa é atestada por Justino Mártir e Teófilo, bispo de Antioquia, contemporâneos de Irineu, Tertuliano, que floresceu nos fins do século II, Origenes e Minúcio Felix no começo do terceiro e Cipriano, discípulo de Tertuliano, em meados do mesmo. Arnóbio e seu discípulo Lactâncio, escritores do século IV, também podem entrar nessa lista. Santo Agostinho, tão rigorosamente copiado por Calvino e Lutero, bispo de Hipona no ano 395, pode ser chamado o espírita dessa época. Em sua célebre Cidade de Deus, ele enche um capítulo com os detalhes minuciosos de muitos milagres operados nos seus dias. Ele diz no começo: perguntais-me, por que não se dão hoje os milagres que, dizeis, se operaram nos primeiros tempos? A isso respondo que também hoje ocorrem muitos milagres, que o mesmo Deus que produziu os sinais e maravilhas que vemos escritos, opera fatos ainda semelhantes por meio das pessoas que ele escolhe. Ele atesta haver testemunhado mais milagres que aqueles que relata, e diz que se o espaço lhe permitisse, juntaria muitos outros dele conhecidos. Do outro Santo Agostinho, o apóstolo da Inglaterra, que aí viveu cerca do ano 596 e foi arcebispo de Canterbury, dizem ter num só dia batizado 10.000 pessoas, e que gozava da reputação de possuir os poderes miraculosos de restituir a vista e mesmo a vida. Eu poderia falar de S. Gregório, do terceiro século, apelidado Taumaturgo, por causa das suas faculdades maravilhosas, de S. Martim e muitos outros, igualmente dotados, assim como apresentar copiosas provas, de que o crente católico romano continua a admitir a realidade dos milagres eclesiásticos até a presente data. Faltam-nos, porém, as particularidades. Middleton duvida desses poderes e dons dos antigos padres, concluindo que eles foram todos arranjados ou, pelo menos, autorizados pelos diretores da Igreja, com o fim de dominar com maior facilidade e absolutismo o espírito da plebe. O motivo por ele apresentado para esse seu cepticismo, é porque a crença nesses milagres e a sua afirmação auxiliam as imposturas modernas da Igreja Católica. Ele esforça-se em nos recordar que a admissão dessas faculdades nas primeiras épocas nos levaria naturalmente a admiti-las na atualidade. Desprezo amontoado de provas apresentadas em favor da existência dos fatos alegados, para só pensar nos resultados teológicos de sua aceitação. Do mesmo modo, o bispo Douglas, procurando no seu Criterion, demonstrar que os verdadeiros milagres narrados no Novo Testamento são distintos dos milagres espúrios dos pagãos e dos papistas, conclui que devemos rejeitar os últimos, isto é, os eclesiásticos como coisas que nunca se deram, invenções de impudente e interesseira impostura. Os protestantes geralmente, com exceção dos poseístas, adotam a mesma base. Locke, sem dúvida corretamente, apresenta o seguinte motivo capital e sugestivo: julgo ser evidente que todo aquele que quiser basear sua fé e raciocínio nos milagres narrados pelos historiadores da Igreja, terá motivos para ir buscar os que sucederam somente nos tempos apostólicos, ou mesmo até o tempo da conversão de Constantino. O cepticismo protestante, porém, vai além. Se os leitores desapaixonados aceitarem os argumentos contra os milagres papistas por escritores como Middleton e Douglas, serão obrigados a admiti-los também por causa dos prodígios e maravilhas dos evangelhos e dos dons espirituais de São Paulo. Refiro-me aos argumentos em massa. De passagem,
diremos ser admissível que muitas das narrativas que nos vieram dos antigos padres são apócrifas ou claramente adulteradas por superstições. Aí se encontram misturados a verdade e as falsificações. A Santo Antônio, muito convencido do diabolismo, Satanás, segundo seu biógrafo, apareceu como na figura de um espírito de alto e ostentoso porte, e sumiu-se ao ouvir o nome do Salvador. Esse espírito o queimava e ele não o podia suportar. Cumpre notar que muitos desses antigos dons espirituais, semelhantes aos do tempo do Cristo, se manifestavam frequentemente, não nos principais campeões da causa cristã, mas em rapazes, raparigas e, sobretudo, leigos obscuros e desconhecidos, de um caráter inferior e muitas vezes mau. Isto somente prova que esses dons dependiam, como poder magnético, de certas condições físicas, o que é também confirmado pelos exemplos que modernamente se dão entre nós. Contudo, os dons espirituais da mais subida ordem aparecem unicamente naqueles os mais elevados moral e intelectualmente. Daí, a preeminência sem exemplo dos poderes do Cristo. Para chegar a uma justa conclusão em tal assunto, devemos examinar cada narrativa em seus méritos especiais. É uma questão que, como se deu com qualquer dos aerólitos, só pode ser resolvida pela observação dos fatos e não por lucubrações de gabinete. O próprio Middleton admite que o testemunho dos fatos bem pode ser chamado testemunho de Deus. Foi depois de um aturado exame desse testemunho, qual se encontra entre nós, que foram escritas as narrativas que se seguem. E aí achareis as razões da minha convicção de que Deus não nos deixou no presente sem indicações relativas às grandes verdades da nossa religião, de que nós, como os apóstolos quando contemplaram a ascensão do Cristo, podemos ter a demonstração da imortalidade, de que o Espírito da Verdade, hoje como outrora, nos acompanha para mostrar toda a verdade, por intermédio dos espíritos do outro mundo e dos homens da terra. Creio que esse espírito, proclamando aquilo que a razão pode compreender e aceitar, mas que ainda não foi adotado, é a origem de todas as religiões. Era essa a opinião do bispo Butler, assim expressa. Nem na história nem na tradição se encontra o menor indício de ter sido a religião fruto do raciocínio humano, mas, ao contrário, ambas afirmam que ela veio ao mundo pela revelação. Realmente, o estado da religião nas primitivas épocas de que podemos ter conhecimento, faz supor que foi essa sua origem no seio da humanidade. Se, porém, a revelação foi a origem de todas as religiões humanas, isso não pode ser um fenômeno restrito a um determinado século, ou manifestando-se em um certo período da história da humanidade e desaparecendo depois, para não mais ser visto. Ela deve ser uma influência guiadora em todos os tempos, um elemento permanente de civilização e progresso espiritual, a coisa mais essencial à religião de nossos dias, como foi para dos judeus há 1800 anos. Negar que essa revelação vem de Deus é o mesmo que lhe negar a autoria da natureza. Como tudo neste mundo, ela nos vem imediata e não diretamente dele, e só assim poderemos recebê-la. Ela ajuda a razão, mas não a destrona, apela para a consciência, mas não a coage. Se tudo quanto pretende ser revelado fosse aceito como tal, deveríamos admitir todos os ensinos do Alcorão. Em virtude dos homens serem falíveis perante uma lei divina universal e só podemos receber as mais santas verdades por intermédio deles, a razão e a consciência, esses guias que Deus nos deu, devem julgar todas as revelações que apareçam, com humildade e reverência é certo, mas também sem temor, porque o amor puro repele o temor. Um espírito capcioso é realmente deslocado num tal trabalho, mas temos o direito e o indispensável dever de examinar todas as coisas, inclusive as pretensões espirituais. Se a vista geral que vos apresento sobre o assunto é fiel, então não podereis negar que, como membros do clero, muitos de vós restringiram demais o círculo dos vossos deveres.
desprezando o que disse o Cristo quando declarou que o Espírito da Verdade viria a ensinar aos homens aquilo que então não desvendara. Não procurastes saber se existe uma atual revelação, até que ponto ela é digna de confiança, quais são o seu caráter e títulos de apresentação. Se, como diz Middleton, dos dons espirituais aparecidos nos primeiros tempos, os de hoje se manifestam algumas vezes em crianças e pessoas de caráter indiferente, mais imperativo para vós se tornava o dever de estudá-los e discriminá-los. Muitos de vós, provavelmente, fugiram de empreender essa tarefa pela ideia de ter esta fase da revelação tendências anticristãs. Se, depois de uma variada experiência de 16 anos, em diversos países, me assiste o direito de emitir uma opinião, direi que, se essas comunicações espirituais forem estudadas com seriedade e conscienciosamente, o que elas encerram concorda rigorosamente com os ensinos do Cristo como os concebemos, segundo o testemunho dos seus biógrafos evangelistas. Realmente, elas tocam em muitos pontos em que Jesus não tocou, mas o Espírito é absolutamente idêntico. Elas revelam a verdadeira essência da sua divina filosofia. Refiro-me àquelas ideias em que dificilmente se pode encontrar uma variante de sentimento. Quanto às conclusões parciais e não essenciais, notaremos que, como aqui, existe no outro mundo a mesma variedade e incerteza de opiniões. O seguinte pode ser tomado como os grandes princípios capitais admitidos pelos espíritas inteligentes. Primeiro, a Terra é um mundo governado por um Deus de amor e misericórdia, no qual todas as coisas concorrem para o bem dos que se conformam com as suas eternas leis. Segundo, a rigor, não existe a morte. A vida futura é uma continuação da vida presente, como cada dia é a continuação daquele que o precedeu. O sono a que chamamos morte, não é mais que um repouso transitório, cujo despertar é, por certo, incomensuravelmente mais glorioso que o alvorecer da aurora mais brilhante da terra. Em todos os casos em que a vida seja bem empregada, a mudança que os homens costumam chamar morte é a última e a melhor graça que Deus concede às suas criaturas neste mundo. Terceiro, a fase terrena da vida é uma preparação essencial para a vida futura. Seus direitos peculiares e suas necessidades não podem ser desprezados sem prejuízo da felicidade e do desenvolvimento do homem, neste mundo e no outro. Mesmo seus gozos, aceitos com moderação, são prelúdios da aventura de uma situação mais elevada. Quarto, a fase da vida que se segue à transformação, morte, é, no seu rigoroso sentido, o complemento da precedente. Ela apresenta a mesma variedade de distrações, deveres, gozos correspondentes, dentro de certos limites, aos da Terra, porém muito mais elevados, e seus habitantes mostram a mesma variedade de caráter e inteligência, obedecendo, como os homens daqui, à lei do progresso. Libertado dos liames corporais, sua vista é mais extensa, suas percepções mais apuradas, seus conhecimentos espirituais são maiores, seu critério mais esclarecido e seu progresso mais rápido que o nosso. Muito mais lúcidos e desapaixonados que nós, eles são, contudo, também falíveis, governam-nos as mesmas leis gerais da natureza, porém modificadas pelo seu libertamento corporal, o que não gozavam aqui. Quinto, nossa situação aqui, determina o nosso estado. As habituais sugestões, os impulsos dominantes, os sentimentos ternos de toda a vida, em uma palavra o amor espiritual ou o que Swedenborg chama o poder do amor, decidem das suas condições ao entrar no outro mundo, e não os artigos escritos do seu credo e os erros acidentais de sua vida. Sexto, não conquistaremos o céu, seja pela fé, seja pelas obras, nem seremos condenados ao inferno em determinado dia de juízo final. No outro mundo gravitaremos para a posição a que fizemos jus na vida terrena, ocupá-la-emos, porque para ela nos preparamos. Sétimo, não há mudança instantânea de caráter quando deixamos a presente fase da vida,
Nossas virtudes, nossos vícios, nossa inteligência, nossa ignorância, nossas aspirações, nossas baixezas, nossos hábitos, propensões e, mesmo, prejuízos, tudo isso segue conosco, modificados sem dúvida, pelo fato do corpo espiritual emergir, despindo seu invólucro material, contudo essencialmente o mesmo, quando a morte nos chega. Oitavo, os sofrimentos ali, natural consequência dos maus atos e pensamentos aqui, variam tanto em caráter e gradação como os gozos, mas são mentais e não corporais. Deles ninguém escapa a não ser somente, como na terra, pela porta do arrependimento. Ali, como aqui, o desgosto por uma falta cometida e o desejo de uma vida corrigida são as condições indispensáveis, prelúdio do adiantamento para um melhor estado de coisas. Nono, no outro mundo, o amor é preferível ao que neste chamamos ciência. Ali, os atos de benevolência valem muito mais que as profissões de fé. A simples bondade está acima do poder intelectual, os humildes são exaltados, os mansos entram em sua herança, os misericordiosos obtêm misericórdia. Os melhores habitantes daquele mundo são caridosos com a fraqueza e compassivos com o pecado, perdoam aos irmãos do que erram e nunca os abandonam, mesmo que pequem até 70 vezes 7 vezes. Ali, respeita-se o sentimento e não a pessoa. O amor próprio é censurado e o orgulho é calcado. Décimo, a confiança e a simplicidade são os estados da alma, em que os homens podem melhor receber as benéficas impressões espirituais e a melhor preparação para aportarem a outro mundo. 11º, sempre existiram as leis em virtude das quais os homens podem ocasionalmente obter, em certas condições, revelações daqueles que os precederam no outro mundo. Certos seres humanos são mais sensíveis às percepções espirituais e suas influências, que os outros, e é geralmente na presença de um ou mais deles que se operam as comunicações ultramundanas. 12º, quando as condições são favoráveis e o sensitivo pelo qual se efetuam as manifestações é altamente dotado, pode-se receber importantes pensamentos e valiosas regras de conduta. Algumas vezes, porém, os fenômenos espirituais dão muito mais do que isso. Em suas fases mais importantes, eles fornecem provas tão fortes como as dadas pelos discípulos do Cristo, provas que falam a razão e impressionam os sentidos, a respeito da realidade de uma outra vida melhor e mais feliz que esta, da qual a nossa peregrinação terrena é apenas o noviciado. Eles firmam a imortalidade com um tal brilho de evidência que sobrepuja, como o sol às estrelas, todos os testemunhos tradicionais ou históricos. Em vez de descrença, eles nos dão a convicção e um conhecimento seguro, em vez de crenças vacilantes. 13º, os principais motivos que induzem os espíritos a se comunicarem com os homens, parecem ser um benévolo desejo de convencer-nos, lançando para longe a dúvida ou a negação da existência do mundo do além, a atração que exercem sobre os espíritos daqui e de lá as histórias nocivas de homicídios e suicídios, a influência terrena de dominar e fazer desordens, que, às vezes, ainda domina as almas materializadas, e, com mais frequência, o impulso divino do afeto humano, pensando no bem dos seres amados que aqui ficaram e que os atraem sempre em suas aflições. 14º, nas condições desfavoráveis e incompletas, as comunicações espirituais, por mais honestamente que nos sejam transmitidas, são insulsas e sem valor, e isso acontece principalmente quando essas comunicações são pedidas com muita assiduidade e persistência e as curtas mensagens espontâneas sendo então as mais dignas de confiança. A imprudência, a inexperiência, a negligência ou a idiosincrasia do recipiente podem, ocasionalmente, dar lugar à comunicação de espíritos de uma ordem inferior, do mesmo modo que os homens aqui cedem, às vezes, o lugar à presunção de maus companheiros. Isso também pode provir do fato de exercer o investigador,
principalmente se for dogmático e voluntarioso, uma influência dominante sobre o médium, tão forte que possa produzir o mesmo efeito do que chamamos possessão. Em geral, contudo, qualquer pessoa de inteligência vulgar em todos os casos poderá afastar de si essas sujeições malévolas ou, se por sua fraqueza e pouca cautela der origem a elas, uma outra pessoa, mesmo sem poder propriamente ser chamada exorcista, possuindo grande força magnética, pode ser levada, por um sentimento de benevolência e, ajudada pela prece, conseguirá libertá-la ou concorrer para que ela se liberte dessa influência normal. Em tudo isto não existe uma teologia especulativa, e eu admito que, se achardes que as conjecturas teológicas de Arius e de Atanásio em relação à essência da divindade se aproximam mais da verdade que essas comunicações de origem espiritual, não me respondais ou digais, desconhecemos essa matéria, acrescentando, não entraremos em tal discussão. Serão eles nisso mais perspicazes que nós? Desde os nevoeiros e horrores das perseguições do passado, está firmada a convicção de não haver um meio concebível de resolver alguma coisa em tais controvérsias, e de que, quando há uma resolução, ela não tem nenhuma influência sobre o moral e a felicidade do homem. Mais do que isso, de entre milhares de comunicações recebidas, não tenho nenhuma que denuncie uma determinada crença religiosa, seja católica, protestante, maometana ou hindu. É claro que nessas revelações modernas não se pode encontrar as deduções ortodoxas de uma parte das epístolas adotadas por Calvino e Lutero. Entretanto, nas páginas precedentes já me esforcei por apresentar as bases da minha crença de que, enquanto essas deduções forem conservadas, não haverá um progresso religioso, e de que, enquanto elas forem proclamadas de vossos púlpitos, a igreja que dirigis ficará estacionária ou perderá terreno. Pesa-me acreditar que o fato de não ter o espiritismo endeusado as doutrinas de expiação por delegação, e de depravação original, tenha feito com que muitos dos vossos, antes de conhecer-lhe a evidência, condenem a sua influência e rejeitem o seu direito de ser ouvido. Contudo, se um sábio do passado disse que era uma loucura e uma vergonha rejeitar um assunto antes de conhecê-lo, outros podem vacilar logo, pela natureza dos dons anunciados. O dom das línguas, talvez lhe pareça um incrível absurdo. Contudo, se isso não é incrível nem absurdo no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos e no 14º da primeira epístola aos Coríntios, em que tempo perdeu seu primitivo caráter? Baden-Powell estudou um desses fenômenos, dados atualmente de conformidade com a mesma lei. O mesmo sucedeu a respeito do dom da profecia. Pode parecer-vos incrível que o que está além do vosso alcance seja desvendado a criaturas falíveis. Contudo, em todas as épocas, desde os dias de Abraão e Melquisedeque, certos homens foram honrados e considerados como possuidores do poder profético. Será incrível que o maior dos mestres da terra tenha sido anunciado, mais ou menos distintamente, pelos antigos profetas, como enviado de Deus, encarregado de levar a humanidade das trevas à luz. Bunsen admite a existência desse dom. A ortodoxia considera Baden-Powell e Bunsen como autoridades céticas. Não vos ocorre à mente que os modernos fenômenos espirituais, que homens tão hábeis e tão pouco dispostos à superstição admitem como realidades, sejam dignos de estudo. Lembro-vos, em conclusão, que fora da evidência fenomenal deste gênero de fatos, não podeis obter provas seguras como teve Tomé, da existência do outro mundo. Não são somente os céticos que alegam e lamentam isso, como faz Shelley. A quem um morto já contou os seus fados. Quem pôde o véu rasgar do que há de vir? Quem as sombras pintou dos que, finados, nas covas sepulcrais foram dormir? Os mais eminentes teólogos admitem uma necessidade de certeza no que se refere à vida futura, na falta do testemunho dos sentidos. Os exemplos abundam, mas eu só tenho espaço para 2. Butler, em sua analogia of religion, confessa,
Não tenho meios para afirmar que haja o mesmo grau de convicção de que as faculdades que temos em vida continuem depois de nossa morte, como tenho a de que a nossa substância continuará. O arcebispo Tillotson, em um argumento contra a presença real diz, dificilmente os homens poderiam ser descrentes, se em relação à religião cristã tivessem a mesma evidência que tem contra a transubstanciação, que é a clara e irresistível evidência dos sentidos. Centenas de milhares de homens sentem hoje a crença na imortalidade, firmada em uma clara e irresistível evidência. Pensai nessa vivificante convicção. Considerai que acima de tudo que as riquezas, a fama e todas as venturas terrenas podem dispensar, está a graça das graças, que o mundo não pode dar nem retirar. Penso que, se atenderdes à grave seriedade com que milhões de homens têm desejado, com tão expressivo anelo, no passado, uma indicação segura da existência da outra vida, nós compreenderemos melhor o sagrado dever da investigação. Que interesses transcendentais nos poderão levar ao abandono de um tal dever, correndo o risco de, como os incrédulos do tempo de Gamaliel, nos acharmos, talvez, em luta contra Deus. Assim, pois, procurarei demonstrar que o protestantismo, há 3 séculos está perdendo terreno e continuará a perder, que essa retrogradação parece ser causada por seu apego a certos dogmas chamados ortodoxos, que a inteligência do mundo tendo crescido, reconhece como contrários às leis eternas de Deus, promotoras da intolerância, ofensivas à moralidade e prejudiciais ao progresso religioso, que o cristianismo, expurgado do escolasticismo, que seu autor nunca ensinou, é uma ciência progressiva, destinada a tornar-se a religião da civilização, que, se admitirmos os milagres, negaremos o reinado uniforme da lei e entraremos em conflito com a ciência moderna, mas, se reconhecermos o reinado da lei e admitirmos que os poderes e dons espirituais do primeiro século existem ainda, acharemos que, sendo a lei contínua e uniforme, fenômenos espirituais do mesmo tipo podem realizar-se ainda hoje, que, em conclusão, os ensinos do Cristo têm sido completados, como ele o havia prometido, mediante revelações trazendo verdades e conforto daquela alta esfera de seres, para a qual avançamos rapidamente, e que isto sucede, não miraculosamente, mas obedecendo a leis intermundanas, que podemos estudar, e, finalmente, que as revelações modernas, demonstrando a imortalidade, são essenciais para deter o desenvolvimento do ceticismo em nossos dias. Se o que dissemos puder induzir os pensadores sérios de vossa profissão a estudar as leis ultramundanas, estas páginas não terão sido escritas inutilmente. Como, porém, as leis ainda mal definidas só podem ser observadas nos fenômenos que elas governam, busquei, nos capítulos seguintes, esclarecer, para vós e para os outros, os trabalhos de tais estudos, apresentando em forma de narrativa alguns dos mais salientes e sugestivos fenômenos em questão, atestados, afirmo, por uma evidência tão completa, como a que se exige nos tribunais onde se decide da vida e da morte dos homens. Robert Darwin. Parte 1. Comunicação dos conhecimentos religiosos ao homem. Capítulo 1. A infalibilidade humana. O mais mortal inimigo da ciência e o que tem sido mais prejudicial à verdade, é a sua decisiva adesão à autoridade. Sir Thomas Browne. A consciência é o supremo intérprete que nos deve esclarecer, e ao qual nunca devemos desobedecer. Temple, Bispo de Exeter. Proponho-me investigar uma classe de fenômenos que têm sido considerados pelo mundo como milagres, práticas de magia, artes de necromancia, prodígios e maravilhas, obras excelentes, dons espirituais, forças ocultas, agências misteriosas, manifestações espirituais. Não como objeto de estudos curiosos nem como tema de investigação especulativa, escolhi este assunto, tão escarnecido hoje, porque ataca de frente as grandes questões do mundo. Há muitos anos já,
que os homens eminentes e pensadores têm sido levados a reconhecer, em certos fenômenos, quando racionalmente interpretados, a ação benéfica de um poder eminente e de vasta importância, influências urgentemente reclamadas na época presente, a fim de avivarem a fé decadente em uma vida futura, e fornecer, em apoio da moral pública e privada, um auxílio mais poderoso que o comumente oferecido pelos credos convencionais. O valor, porém, desses fenômenos, como agentes religiosos e reformadores, repousa sobre o seu título de espirituais intimamente conexos com a solução de um problema que, mais importante que qualquer outro, impõe-se ponto à atenção do homem: poderão os habitantes do outro mundo intervir nas nossas ocupações? Terão eles essa faculdade e exercê-la ocasionalmente a fim de influírem, para o bem ou para o mal, sobre as vidas e fatos da espécie humana? Ter-nos-á Deus permitido ou proibido, enquanto estamos na Terra, comunicarmos, em certas condições, com o mundo espiritual? Uma subjugadora maioria no seio de todas as seitas cristãs sustenta que a intervenção espiritual se realizou somente outrora, enquanto a mais numerosa dessas seitas ensina que ela ainda se efetua, apenas, porém, dentro dos limites de uma certa igreja. Uma minoria que vai crescendo rapidamente, acredita que as leis ultramundanas existiram sempre e ainda existem, de conformidade com as quais a comunicação ocasional entre os dois mundos é possível, e que, de fato, essa comunicação se opera hoje de vários modos, sem estar adstrita a uma igreja ou seita favorecida. Consideremos como esta última crença se adapta às exigências da época presente, que relações tem ela com as tendências intelectuais e religiosas dos tempos, e que lugar lhe compete entre os credos da cristandade. Desde que existiu religião, a alma humana sentiu a necessidade de indagar até que ponto e de que modo Deus repartiu entre os homens os conhecimentos espirituais. Porém, a parte cética da sociedade, ativa na Europa do século XVIII, duvidava ou negava que Deus, algum dia, tivesse feito essa partilha. A opinião dominante do passado era que ele transmitia diretamente esses conhecimentos, donde a infalibilidade, visto que racionalmente não se podem imputar erros a Deus. Assim, todas as comunicações espirituais ou influências dessa espécie foram, pelo consenso comum da cristandade, interpretados como uma nova palavra da divindade, uma intervenção divinal emanada de uma das pessoas da natureza divina. Daí, julgarem-se os conhecimentos espiritualmente comunicados como isentos de todo erro, bem como a pretensão de todas as religiões dominantes, hindu, maometana, católica romana ou protestante, de serem órgãos da verdade infalível, os depositários da autoridade espiritual por direito divino, autoridade essa que não pode ser discutida sem piedade, nem desobedecida sem correr em punição eterna. Mesmo o indivíduo que se julgaram espiritualmente favorecidos, chegava a essa mesma ideia. Isso me veio de Deus era expressão comum de Swedenborg. A tendência, porém, das almas educadas, era certamente oposta à ideia da direta intervenção divina. Presenciamos milhares de intervenções benéficas ao redor de nós e, a menos que sejamos ateus, atribuímos-las a Deus. Contudo, vemos que algumas se dão por mediação. Não houve comunicação direta da divindade. Hoje, sob o império das leis divinas, temos mais facilidade de adquirir e perpetuar conhecimentos, em que os nossos remotos antepassados nem podiam pensar. Não foi, porém, Deus quem para nós inventou o telescópio, a fim de descobrirmos planetas e sóis que esses antepassados nunca tinham visto, nem o microscópio para penetrarmos nos mistérios do mundo invisível. Ele não revelou aos homens os sinais sensíveis destinados a representar os pensamentos humanos, apenas para perpetuar esses pensamentos de geração em geração, a imprensa para esclarecer o mundo intelectual. Ele é o autor de todas essas graças, mas só indiretamente, elas nos vêm dele, mas, por intermédio de criaturas como nós.
toda analogia, então, fortaleceu a ideia não só de que a ação de Deus em favor do homem é sempre imediata, como também de que esse auxílio somente lhe é concedido em certas condições, as quais abrangem, por nossa parte, o pensamento, a investigação, a reflexão, a diligência, o empreendimento. Há uma grande verdade no conhecido provérbio: Deus ajuda quem trabalha. Compreendemos as intenções divinas somente quando descobrimos que fomos beneficiados, quando gozamos do que recebemos. Uma das principais leis eternas de Deus é a do progresso, mas vemos em todo o mundo físico que ele é operado pela cabeça e pelas mãos do homem e não por uma intervenção miraculosa. Alguns dos mais fortes intelectos dos primeiros séculos, do visível deduzindo o invisível, chegaram ou se aproximaram da conclusão de que o exercício do poder de Deus, no domínio físico e no espiritual, é todo efetuado pela instrumentalidade de meios, isto é, imediatamente conforme as leis. Seguramente, da conexão da natureza do homem com a sua posição em um mundo onde existe o mal e com a sua raça nesse mundo, nascem as mais poderosas razões a favor dessa ação mediúnica. Ainda que mal possamos discriminar essas coisas, que concorrem para sermos o que somos, concebemos que o homem ama o progresso e que as suas necessidades, morais e intelectuais, só acham plena satisfação num estado progressivo. Percebemos também que, se existe o progresso, deve também existir o pior e o melhor no passado, o melhor no futuro. Em outras palavras, o mal no passado e o bem no futuro devem ser, em geral, relativos ao nosso estado atual. Só assim obteremos alguma luz para conceber uma teoria racional do mal e conhecer os motivos da sua permissão. Não temos fundamento razoável para esperar o bom sem mescla nas coisas da terra e a verdade pura nas revelações. Atesta nossa consciência que a nossa maior ventura é uma consequência dos esforços constantes que fazemos para, das trevas, nos aproximarmos da luz, do mal avançarmos gradualmente para o bem, e do erro subirmos para as gloriosas veredas da verdade, franqueada por novos conhecimentos cada vez mais excelentes. A finalidade é uma estagnação, o paraíso só existe para os preguiçosos. Percebemos ainda que as faculdades humanas definham, se não forem usadas convenientemente, e, mesmo o juízo, se não for sempre chamado a exercitar-se, deteriora-se e decai. Há seres assim constituídos e existindo em um mundo como este, uma revelação infalível, vinda diretamente do seu Criador, seria um dom totalmente impróprio da sua natureza, que varia em tudo o que vemos ao redor de nós. Admitir-se que para a religião, não tendo a sua formação sido científica, não pode haver um desenvolvimento progressivo, é querer estabelecer uma finalidade onde tudo é continuidade, uma anomalia num mundo manifestamente progressivo. Seria introduzir um elemento estranho e discordante em um mundo a cujos habitantes Deus concedeu a razão para examinar todas as coisas e a consciência para escolher o que for bom. Seria restringir, de um modo lamentável, o campo de ação das faculdades intelectuais e dos sentimentos morais do homem. A respeito da mais alta das vocações, o estudo da ciência espiritual, seu inexorável efeito seria amortecer a razão e impor silêncio à consciência. Acima de tudo isso há uma forte influência determinando a corrente da opinião pública que se vai firmando contra a velha doutrina da infalibilidade. A linha do progresso humano dirige-se da menor à maior liberdade. Os despotismos cederam passo às monarquias constitucionais e estas ao republicanismo. O principal sentimento, hoje dominante, é contrário ao absolutismo mental e à coação espiritual, ao passo que a infalibilidade perpétua justifica a tirania, tanto da alma como do corpo. Procura justificá-la não só pela lógica, mas também pela graça. Se um homem possuir a infalível verdade religiosa, repelirá disso o que tem de baixar ao inferno, e chamará-se o que tem de alcançar o céu. Assim, ele deve-se e é, por direito divino, um déspota. Se ama sua espécie e tem de guiá-la,
julgará ser um dever imperativo calcar todas as doutrinas opostas à sua pelos argumentos, se o puder, pela força e mesmo pela morte, se a julgar necessária. Quando na Itália, no século XV, a peste por 3 vezes dizimou a população, propalou-se a crença popular de ser o terrível flagelo produzido por envenenadores, cujas artes diabólicas ocasionavam a morte de centenas de milhares de pessoas. Se essa van suspeita fosse justa, quem ousaria protestar contra a punição de tais criminosos? Não ganhariam a Itália e o mundo com a morte deles. O que foi, porém, essa ofensa cometida contra corpos perecíveis, comparada à daqueles que envenenam a alma imortal? Se uma igreja conscientemente acreditar que possui e ensina uma religião infalível, não deverá, em relação a todos os heréticos, tomar para si essa posição? Albigenses e valdenses justamente nas condições daqueles envenenadores. Quando os massacres que se seguiram à noite de São Bartolomeu concluíram a sua obra, não havia para menos na França dezenas de milhares de envenenadores espirituais? Os horrores da Inquisição não devem ser imputados aos inquisidores, salvo os que eram hipócritas, mas à doutrina do seu credo, que justificava e santificava o despotismo mental que eles tinham exercido. Um mundo, porém, que, de idade em idade, se está tornando mais amante da liberdade e mais humano, um mundo que procura obedecer ao preceito do Cristo, não julgueis para não serdes julgados, um mundo que, com as suas faltas, vai gradualmente fazendo-se mais humilde, benévolo e caridoso, ou por outra, mais cristão, rejeita instintivamente essa doutrina que leva aos assassínios em massa por causa de opiniões sinceras. Rapidamente ele vai chegando à conclusão de que um Deus de bondade e misericórdia nunca concedeu e jamais concederá ao homem algum, ou alguma igreja, um dom de infalibilidade que dá ao seu possuidor o direito de punir e exterminar outros homens e outras igrejas, por fazerem o que lhes manda sua consciência e acreditarem no que lhes ensina sua razão. O espírito do nosso tempo, porém, convém que o digamos, efetivamente nos protege contra tais ultrajes à liberdade religiosa. Não duvideis. O mundo civilizado de hoje não consentirá que a crença na infalibilidade se solidifique. A repulsa dessa doutrina nos dá a mais forte das evidências do adiantamento do mundo, pois que é pelo progresso das ideias humanas que o exercício dela se torna insuportável. Diante de tão numerosas e fortes considerações, é permitido esperarmos o abandono imediato de uma doutrina tão cheia de barbaridades. Só queda certa, mas tal doutrina ainda está muito presa à alma humana e graves dificuldades se levantam para sua abolição. Os homens sentem repugnância em demolir um velho edifício, por mais amainado que ele esteja, até que possam encontrar alguma coisa que os abrigue melhor. No último quartel deste século, milhões de homens desertando da venerável mansão da infalibilidade católica, buscaram um abrigo no materialismo. Claro e infelizmente, está provado que depois de aí fazerem estágio, como já ouvimos, uma parte deles voltou à antiga crença que haviam abandonado. Preferiram ser submissos católicos com a crença em uma vida futura, a gozar da liberdade religiosa. Não encontraram, fora dos ensinos da sua igreja, afirmação sobre as realidades do outro mundo, nem no racionalismo nem no protestantismo. Nada encontraram no racionalismo, porque este não só rejeita toda a revelação de caráter espiritual vinda diretamente de Deus, como também nega, ou nunca ligou à consideração devida às revelações espirituais vindas daqueles que serão os nossos companheiros, quando a morte nos retirar deste mundo. Nada encontraram no protestantismo, porque, à imitação dos católicos, sua evidência no que diz respeito ao infalível, mostra-se manifestamente composta, em parte, de coisas falíveis. Realmente, seus primeiros dogmas foram tomados ao romanismo, concordando com este em que o Novo Testamento, na língua original, contém narrativas e ensinos infalíveis, infalivelmente recordados. Ele próprio, porém, declara que essa revelação infalível,
existindo por muito tempo em porções destacadas, foi confiada, durante séculos pouco esclarecidos, à guarda de homens falíveis. Foi por homens falíveis transladada, primeiro para o latim e depois de mais de 1000 anos para as línguas modernas, foi sendo gradualmente alterada por aditivos apócrifos de homens falíveis. Finalmente, mais de 350 anos depois do crucificamento do Cristo, foi adotada por um concílio ecumênico